Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Pati do Alferes. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês mais uma aula com os aspectos históricos e geográficos da cidade de Pati do Alferes, tá bom? Se você não está acompanhando a nossa playlist, essa é a nossa 11ª aula. Nós já temos 10 aulas aqui no canal, gratuitas, abordando aí os principais pontos no que tange aí a geografia e a história de Pati do Alferes, de acordo com o que a banca indicou lá no edital, que será cobrado na sua prova, tá bom? Então vamos lá? Antes de iniciar a aula, deixa eu só mostrar para vocês que nós temos 56 questões comentadas de conhecimentos gerais, tá? Toda essa parte aí que nós estamos abordando nas aulas, toda essa parte nós montamos aí 56 questões para você poder treinar bastante, todas elas com comentário, para você chegar na sua prova e não perder questões, tá bom? Para você poder treinar, a gente fez aí diversas questões com que a banca pode vir a pedir, ok? Você pode adquirir esse material, que é apenas R$15, você pode adquirir lá no nosso site, expressoconcurso.com.br. Também pode adquirir pelo PagSeguro, o link está aqui na descrição do vídeo. No PagSeguro você tem a opção do boleto bancário, ok, gente? Também, gente, pode fazer uma transferência ou um depósito bancário. Nesse caso, você entra em contato aí pelo nosso Zap, que está aparecendo na tela. Vai falar aí, né, lá no nosso atendimento, e o pessoal vai estar passando para vocês as principais informações aí bancárias, tá? As principais informações, nossas contas e as possibilidades aí de pagamento para você poder adquirir o seu material, ok, gente? Beleza? Vamos então para nossa aula. Agora nós vamos falar de uma rebelião de escravos, isso mesmo, uma rebelião de escravos que ocorreu, né? De escravos não, vamos falar corretamente, né? Escravos, isso é coisa do passado, hoje a gente não fala mais escravos, hoje a gente fala escravizados, tá? Porque escravo não é uma condição, né, inerente do ser, né? A pessoa não nasce escrava, ela é escravizada dentro de uma conjuntura histórica e social, tá bom? Então essa rebelião de escravizados ocorrida aí, né, em Pati do Alferes no ano de 1838, tá bom? Nós vamos falar dessa rebelião. Vamos lá? Para começar, eu preciso falar dessa mão de obra escrava que estava presente no Vale do Paraíba. A gente já falou aqui em algumas aulas. Pati do Alferes pertence a essa região que nós chamamos de Vale do Paraíba, que é uma região composta aí por Valença, né? Tem Vassouras, tem Rio das Flores, né? Tem várias cidades aí históricas onde nós tivemos ali uma presença muito grande, né, dos barões de café. Nós temos várias fazendas, várias plantações. O café foi o produto mais importante do século XIX para o Brasil. E nessa conjuntura, onde o café era produzido, né, o produtor maior de café no Brasil era justamente o Vale do Paraíba, tá? E nessas plantações, tanto na época do engenho de açúcar como depois nas plantações de café, nós tivemos a mão de obra escrava. Primeiro a mão de obra indígena, mas foi bem lá no comecinho do processo colonizador. Tá? Bem lá no século XVI, um pouquinho do XVII, depois essa mão de obra ela vai sendo deixada de lado, e aí nós vamos ter a presença da mão de obra escrava africana, né? que começam a trazer pessoas, né, lá da África para serem escravizadas aqui no Brasil, tá? Eles são capturados na África, são vendidos aos mercadores de escravo, e esses mercadores transportavam essas pessoas para o Brasil e aqui vendiam para esses fazendeiros que utilizavam essa mão de obra nas plantações de café, tá? Só um ponto, porque como a banca colocou lá no material que a banca disponibilizou, que é um PDF bem grandão, quase 100 páginas,
com todos esses assuntos das aulas, assim, mas bem elaborado, né? Ela vai contextualizando. Como a banca sinalizou isso, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês não serem pegos de surpresa numa questão de prova, tá? É o que acontece, essa mão de obra africana, quando a gente fala assim, o africano, né? O negro africano veio para o Brasil ser escravizado. A gente fala como se fossem todos eles de uma mesma língua, né? De um mesmo povo, de uma mesma tradição, como se todos eles estivessem vindo do mesmo ponto, né? Isso não acontece, gente. O continente africano é um continente muito grande e essa mão de obra ela vem de várias partes da África. E como, por exemplo, a América, né, no continente americano, nós temos os Estados Unidos, né, temos o México, temos o Canadá, né, temos o Brasil, temos a Argentina. São vários povos, várias culturas, línguas diferentes. Então a gente não pode dizer que veio da América como se fosse uma coisa só, mas veio da América da onde? Da América do Norte? Veio da América do Sul, né? Veio da América Central, é da América Anglo-Saxã, é da América Latina, né? Então, dependendo de onde você vem da América, a gente está falando de pessoas totalmente diferentes, não somente etnicamente, né, fisicamente, como também até o dialeto, a cultura, tá bom? Então, assim também foi a África. A África é um continente gigante e de lá foram trazidos pessoas de vários pontos diferentes. As principais são essas aqui, ó. Primeiro, pessoal de origem sudanesa, né? O pessoal dos povos iorubãnos, deomeanos, fantins, axantins. É mais ou menos da região onde fica a Nigéria hoje, tá? Veio vários escravizados vieram dessa região, tá? Também teve o pessoal guineano, sudanesa, que é um povo mais islamizado, né? É o negro maometano. Justamente eles vão ser responsáveis por uma revolta que vai acontecer na Bahia e que vai assim causar, daqui a pouco a gente vai falar dela, tá? E também tem o pessoal que, aliás, foi até a maioria, que é o pessoal de cultura banta, que a gente fala, que é o pessoal da Angola e da contracosta africana, tá? Eu tô falando, gente, até dentro desse grupo, ó, sudaneses, é um monte de povo que a gente coloca essa nomenclatura sudanesa. Os negros, né, maometanos, também a gente pode falar de vários povos dentro desse grupo, tá? Culturas bantas, a gente também está falando de um monte de povo, tá? Então a gente não pode falar de África, a gente tem que falar de Áfricas, porque é uma enormidade de culturas africanas, tá? Então tá aí contextualizada essa mão de obra que vai ser trazida para a partir do alferes, vai ser utilizada nas fazendas de café, tá bom? Principalmente, né? Não só de café, gente, também nas fazendas na época do engenho de açúcar, essa mão de obra já era utilizada, tá bom? Tem uma frase, né, falada lá no século XIX, que traduz muito o que foi a mão de obra escravizada para a produção de café e para a economia do Brasil. Essa frase dizia assim: o Brasil é o café e o café é o negro, né? Que em outras palavras, está dizendo que a mão de obra escravizada africana sustentou, né, durante mais de um século, né, 3 séculos, a economia brasileira, tá? Começando lá pelo açúcar, passando pelos garimpos, né, até chegar ao café, ok? Gente, vamos lá, agora vamos falar, já falei da mão de obra escravizada, sobretudo africana, que era utilizada e que era extremamente importante, né, dentro do contexto ali econômico do Vale do Paraíba, das fazendas de café, ok? Agora vamos pensar no Brasil durante esse período em que aconteceu essa rebelião em Partido Alferes, tá? A gente está falando do Brasil ali indo para metade do século XIX, tá? O Brasil, não sei se vocês sabem, né? Aliás, não sei não, eu sei que vocês sabem, eu não sei o quanto vocês lembram dos detalhes do que eu estou dizendo, ok? O Brasil, né, ele se torna independente de Portugal em 1822, né? O Brasil se torna um império. O primeiro imperador, Dom Pedro I, assume, né, o poder, assume a direção da nação, porém,
diversos problemas vão acontecendo, tá? Entre ele e os brasileiros e até mesmo os portugueses que aqui estavam. E nessa situação de instabilidade, de crise, Dom Pedro I, ele abdica do trono e vai embora para Portugal. E ele deixa no seu lugar o seu filho, que seria Dom Pedro II, né? Que se tornaria Dom Pedro II. E o seu filho tinha apenas 5 anos de idade, né? Então o pai foi embora e deixou o filho de 5 anos para assumir o trono no lugar dele, aqui no Brasil, né? Para manter o império. Só que, claro, um menino de 5 anos ainda não teria, né, condição alguma de subir ao poder e de governar um país. Então, se estabelecem que 3 homens, né, influentes, que eram muito amigos do imperador, que se tornam tutores desse menino, porque agora esse menino já não tem a mãe, porque a mãe faleceu, a mãe de Dom Pedro II morreu alguns anos antes, né? Morreu quando ele ainda era muito novinho, morreu de uma maneira assim muito precipitada, né, muito prematura. Então ele já era órfão de mãe e agora o seu pai foi embora para Portugal e o deixa sozinho, né? Não 100%. Quem fica responsável são 3 homens de confiança de Dom Pedro I, dentre eles o mais famoso, que é o José Bonifácio, né? Então, gente, esses homens se tornam os regentes, ok? Regentes. Eles vão cuidar do Brasil enquanto o menino Dom Pedro ainda não tem idade de assumir o trono, tá? Então, esse período a gente é chamado de período regencial. Ele vai de 1831 até 1840, porque o Brasil nesse período não tinha um imperador ainda, não tinha o seu imperador, né, podendo imperar, né, podendo administrar, podendo governar. Então, durante esse período, imagina, o Brasil do tamanho que é, e agora não tem mais uma figura política forte, centralizadora, que ajude no controle disso tudo, né? Então, esse período chamado de período regencial do Brasil... Ai, professora, tá falando muito do negócio de história, tá ficando doido. Não se preocupa muito com isso que eu tô falando, no sentido assim, de guardar essas informações ao pé da letra. O que eu quero é que você compreenda que durante esse período o Brasil estava passando por uma série de crises, tá? As coisas começaram a desandar, houveram diversas revoltas pelo Brasil inteiro, de revoltas, umas queriam a implantação da República, né? Outras queriam separar aquela região do Brasil e formar um novo país, tá? Então assim, houveram vários tipos de revolta durante esse período. Entre essas revoltas está essa rebelião de escravizados que aconteceu em Pati do Alferes. E a gente vai chegar nela, tá bom? Tudo isso é pra gente chegar nela. Vamos só mostrar aqui alguma dessas revoltas que você já deve ter ouvido lá na sua aula de história. E você ouviu e né? Às vezes a gente ouve e passa batido. Eu mesmo, só quando me tornei professora, que eu comecei a me atentar mais para essas revoltas, o que cada uma queria dizer, né? A gente tem a mania de achar que o Brasil é um país pacífico, né? É um país que nunca lutou, um país que nunca teve guerra. Gente, o Brasil teve muitas guerras. O Brasil nunca foi pacífico, tá? Internamente, o Brasil já viveu muitas revoltas, foi muito sangue derramado de todo lado. E tudo que você pode olhar à sua volta e dizer que é um direito seu como cidadão, foi uma conquista, e uma conquista de muita luta, tá? Nada veio de graça. Direitos trabalhistas não vieram de graça, direitos previdenciários não vieram de graça, né? O voto feminino não veio de graça, né? Tantas outras coisas, o direito das pessoas mais pobres votarem, nada disso foi de graça. Tudo isso foram conquistas, e conquistas que geraram assim muito conflito e muita luta. Nesse período regencial, como o Brasil ficou sem imperador momentaneamente, né, durante esse período, a gente vai ter a cabanagem lá no Pará, foi de 1835 a 1840. Temos a Sabinada lá na Bahia, né, com a do João Sabino, que foi o líder, né, desse movimento, que durou apenas um ano, foi de 1837 até 1838. Temos a Balaiada, que aconteceu lá no Maranhão entre 1838 e 1840. Tem a Revolta Farroupilha. Se você já assistiu
aquele seriado que a Globo passava, A Casa das Sete Mulheres. Não sei se você é desse tempo. Eu assisti esse seriado, achava o máximo, né? A Casa das Sete Mulheres. Se passa justamente nesse contexto, dessa revolta farroupilha. Foi lá no sul do Brasil e durou 10 anos. Eles queriam fundar, né, um novo país. Eles queriam separar o sul, o Rio Grande do Sul, né, do resto do Brasil, tá? E temos, gente, a revolta dos escravos malês, que foi em 1835 lá na Bahia, e que essa revolta deu o que falar, que os caras pegaram em armas, sabe? Olha, foi um furdunço, eles causaram lá na Bahia, quase que eles conseguem, mas aí, enfim, acabaram esbarrando em questões estruturais, não havia uma organização tão boa assim, então no final eles acabaram sucumbindo, mas eles tentaram tomar o poder na Bahia e se libertarem, tá? Então, essa notícia desses escravos que se rebelaram na Bahia, olha, isso vai de boca em boca, né? Isso se espalha pelo Brasil, a notícia de que alguns escravos lá na Bahia fizeram acontecer e quase conseguiram tomar o Brasil, tomar a Bahia, tá bom? E aí, gente, essa notícia vai influenciar diretamente na mentalidade, enfim, vai mexer com a cabeça dos escravizados do Brasil inteiro, inclusive os escravizados do Vale do Paraíba, os escravizados de Pati do Alferes, tá? Chega lá, o cara tá lá em Pati do Alferes, tá trabalhando numa fazenda de café, e chega a notícia de que lá na Bahia teve uma revolta, que os escravos se voltaram contra os seus senhores, se voltaram lá contra a guarda, que houve, né, eles não conseguiram prevalecer, mas eles causaram um grande estrago. E isso cria dentro do imaginário do escravizado talvez um encorajamento, né, de fazer algo parecido, tá? Acaba influenciando, né, nas ideias daquela pessoa que estava ali escravizada, de repente acreditando que não conseguiria fazer nada, tá? Então, se houver alguma pergunta nesse sentido, se a banca quiser ser um pouco chata, ela vai falar sobre isso, tá? A revolta que aconteceu em Pati do Alferes em 1838, dentre as muitas possibilidades, podemos indicar que foi, de certa maneira, influenciada pela revolta dos escravos malês na Bahia? Sim, tá? Foi, ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar de como essa revolta em si, lá na Paraíba, no Vale do Paraíba, no Vale do Paraíba, como essa revolta chega e como ela acontece, né? O que vai acontecer ali, né? Em Pati do Alferes. Falamos dos escravos, dos escravizados, a gente tem que aprender, né? Porque é uma vida inteira falando escravo, escravo, escravo. E a gente tem que refletir sobre a nossa fala e ressignificar a nossa fala, isso é importante, né? Então, falando lá dos escravizados, do papel dos escravizados na economia brasileira, falamos sobre a instabilidade política que estava, né, sobre o Brasil naquele momento, e agora finalmente a gente chega em Pati do Alferes e vamos ver como isso vai ser desencadeado dentro do Vale do Paraíba, em Pati do Alferes, tá bom? O que acontece? Começou pelo assassinato do sapateiro Camilo, tá? Ele era um escravo, e ele foi assassinado pelo Jacques Crioulo, que também possivelmente era um escravo, só que era um escravo capataz, né? Porque era muito comum, tá? Alguns escravos se tornavam capataz, né? Eram colocados para vigiar outros escravos, outros escravizados, ok? Então, o Camilo, que seria um escravizado, né, foi assassinado por esse capataz, né, Jacques Crioulo. Aí o que acontece? A população escravizada, né, da fazenda, foi na fazenda, se não me engano, na Fazenda Maravilha, a gente já vai ver isso melhor, mas foi na Fazenda Maravilha, se não me engano, que aconteceu. Eles vão reclamar para o proprietário deles, dos dois, né, para o Manuel Francisco Xavier, Capitão Mor. Eles vão dizer, olha, o Camilo foi assassinado, nós queremos que o Jacques seja punido por isso, tá bom? Só que acontece, o Manuel, não sei porquê, a história não chegou a entrar nesses pormenores, não puniu Jacques Crioulo, deixou o Jacques Crioulo impune do seu crime.
E isso causou uma grande revolta, tá? Uma grande revolta. Aliás, uma grande revolta. E aí, o que vai acontecer? Em 6 de novembro de 1838, tá? Liderados por Manuel Congo, a gente já vai falar desse escravizado, que é o Manuel Congo, 80 escravizados saíram da fazenda Freguesia em direção à fazenda Maravilha, e as duas fazendas, gente, pertenciam ao Capitão Mor, tá? Ao Manuel Francisco Xavier. Então eles saem de uma das fazendas, que é a Fazenda Freguesia, e vão, ele com mais 80, mais ou menos, um grande grupo, vai em direção à Fazenda Maravilha, onde ocorreu o homicídio, tá? Do Camilo. Eles vão lá, o que vai acontecer? Chegando lá, gente, os escravizados ali da Fazenda Maravilha, alguns se juntam a eles, eles vão tentar fazer justiça com as próprias mãos, eles vão tentar achar o tal do Jacques Criolo. Nós não sabemos ao certo se acharam ou não, né? Eles queriam puni-lo, já que o Capitão Mor não puniu, eles queriam fazer a punição. E depois eles vão saquear a fazenda, né? Pegar vários gêneros alimentícios, animais, etc. Vão juntar ali o que eles puderem e vão se mandar para a mata, tá? Lá na mata eles vão encontrar um outro grupo que já estava aguardando, que é um grupo liderado pelo Epifânio Moçambique. Só que o Epifânio Moçambique, ele não era escravo do Manuel Francisco Xavier, ele era escravo do Paulo Gomes Ribeiro de Avelar, que é uma outra figura importante ali de Partido Alferes durante esse período. Entenderam? Então vamos lá, vamos recapitular. Manuel Congo, lá na Fazenda Freguesia, junta a ele com mais 80 escravizados, vão na Fazenda Maravilha. Lá eles pegam mais um grupo que quer ir com eles, fazem um saque de alimentos e tudo e vão para a mata. Na mata eles encontram Epifânio Moçambique com mais um grupo de escravizados. E todos juntos vão embora. E talvez o objetivo, né, parece que o objetivo era encontrar algum lugar bem escondido na mata e criar um quilombo, como haviam vários quilombos aí ao longo aí do território brasileiro, tá bom? E aí eles entram nessa busca. Vamos agora entender por que essa rebelião não deu certo, né? Não cumpriu o objetivo dela, tá? Não demorou muito, isso aconteceu no dia 6. No dia 13, a gente está falando aí de 7 dias de diferença, né? No dia 13, essa rebelião já tinha acabado, tá? Eles já haviam sido capturados, já iam ser, inclusive alguns já estavam sendo encaminhados para julgamento, tá? O que aconteceu? Por que a rebelião acabou tão rápido? Por que eles não conseguiram montar o tal quilombo? Primeiro, eles fugiram em um grupo muito grande, eram mais de 200 cativos, tá? Mais de 200 escravizados. É muita gente, tá? Quando você anda com muita gente, primeiro você faz muito barulho, você não consegue andar com a mesma velocidade, que o grupo tem que andar junto, né? E acaba que quem dita o ritmo são os mais lentos e não os mais rápidos, né? Então você acaba tornando, né, a sua evolução na mata mais lenta. Juntando isso, gente, eles levaram muita coisa da Fazenda Maravilha. Eles levaram sacas de arroz, de trigo, né, muitos gêneros alimentícios. Levaram galinhas, bodes, né, carneiros, para poder criar, para poder se alimentar também, né, ter carne disponível. E tudo isso, gente, na mata cria muito rastro, né? Você está andando ali, é uma pena de galinha que solta, é um pouquinho de arroz que derruba, enfim, é um pedaço de roupa que rasga numa noite. Então, para quem vai atrás, você tem um monte de rastros. Fica mais fácil você ser localizado dentro da mata, tá? E o terceiro grande fator foi que as forças de captura agiram muito rápido. Mais de 160 policiais, né, homens, né, de força de captura foram mobilizados. Rapidamente eles já estavam na mata em busca, né, dos fugitivos, tá? Inclusive havia uma lei, né, em Valença, que se você fosse mobilizar mais de 20 homens para uma determinada empreitada policial, você tinha que ter uma autorização, era um processo lento.
eles não ficaram nem aí, eles juntaram 160 e vamos, por quê? Porque eram interesses ali dos poderosos. O pessoal do Vale do Paraíba deve ter pensado assim, olha, se esses escravizados conseguirem fugir e a gente não encontrar, eles conseguirem sucesso, os outros que ficaram daqui a pouco vão fazer a mesma coisa, porque se já tem o exemplo de quem conseguiu, né? Então eles precisavam capturar e dar exemplo para que os outros não fizessem a mesma coisa, vissem que não era uma boa ideia fugir, né? E aí, gente, entre o dia 11 e 13 de novembro, eles se encontram, né? Eles finalmente conseguem alcançar esse grupo de fugitivos lá nas matas, que é denominado Matas Santa Catarina. Vai acontecer um embate, vai ter morte, né? 2 do lado dos captores, né? E 7, né, cativos morrem durante esse combate, tá? Agora, e aí, é claro, os líderes do movimento vão ser julgados, enfim, vão ser punidos. Vamos falar então de do maior, né, da figura, né, de liderança maior dessa rebelião, que foi o Manuel Congo, tá? O Manuel Congo, tem uma imagem dele aí, né, uma gravura. Ele era um ferreiro, tá? Ele era um escravizado lá da Fazenda Freguesia. Ele era casado com a Balbina Conga, né? E ele teve uma filha chamada Concórdia, que nasceu um pouco antes de tudo isso, em 1833, tá? Ele foi considerado o líder da rebelião, né? Tinham outros líderes, mas ele foi considerado o maior líder da rebelião. E foi condenado à forca, foi condenado à morte e foi executado em 1839, tá, gente? Já teve pena de morte no Brasil, as pessoas acham que não, mas já teve, tá? Ele foi condenado à morte, foi enforcado em 1839, tá? Ele, juntamente com a Mariana Crioula, que é uma escravizada, que era inclusive uma escrava de confiança, né, de uma grande dama lá do Vale do Paraíba, ela também se destacou na sua resistência, né? E foi uma das que foram mais atuantes na fuga, inclusive no momento do combate, ela foi uma das mais presentes ali na luta por essa liberdade. Os dois se tornaram símbolos, né, da resistência à escravização no Brasil durante esse período, tá? Agora, uma coisa interessante, que o material de vocês é colocado e a Blanca pode pedir alguma coisa. Vocês lembram que eu falei que o Manuel Congo encontrou o Epifânio Moçambique na mata? Que o Epifânio era um outro líder, né? Ele estava lá na mata aguardando? Pois bem, vários escravizados que foram capturados falaram, olha, o Epifânio era líder, ele e Manuel Congo estavam liderando, né? Nós obedecemos a ordem dos dois. Tá? Mas ele não foi julgado. Só quem foi julgado e condenado à morte foi o Manuel Congo, né? Então, por que isso aconteceu, né? Isso criou uma certa curiosidade nos historiadores. Por que o Epifânio nem sequer foi a julgamento, ficou livre, né? E o Manuel foi punido com a pena de morte, né? O que acontece? O que se acredita, né? Que o Epifânio, ele era escravo da família Ribeiro Avelar, né? Tipo, que ele era de propriedade, né, da família Ribeiro Avelar. E a família Ribeiro Avelar era muito amiga da família Werneck, né? Inclusive tinham até ancestrais em comuns, tá? E os Wernecks foram praticamente todas as autoridades que se envolveram na prisão, no julgamento, né, desses fugitivos, eram da família Werneck, tá? Então, que acredita-se é que houve alguma influência do Ribeiro Avelar, né, do Roberto, né, que era proprietário do Epifânio, em favor do Epifânio, né, olha, não mexe com o meu escravo não, meu escravizado não. Até porque, gente, vocês não sabem, mas o escravizado, ainda mais nesse período da história do Brasil, era um artigo caro, tá? Ele era visto como uma propriedade. Então, o Ribeiro não queria perder a sua propriedade, não queria ver a sua propriedade ser condenada à morte, tá? Além do mais, pensa, quem foi o mais prejudicado com tudo isso? Quem foi que se deu muito mal, que perdeu vários escravizados, que, enfim, lidou com o saque da sua fazenda?
foi o Capitão Mor, né, o Manuel Francisco Xavier. Ele é que se deu mal com isso tudo, porque a rebelião saiu das suas 2 fazendas. E nem a família Ribeiro Avelar, nem a família Werneck gostavam do Manuel Francisco, né? O Manuel Francisco Xavier não se dava muito bem com eles. Então, já que o prejuízo foi todo do Manuel Francisco, vamos condenar à morte só os escravizados dele e tá bom demais. E vamos livrar o Epifânio. Acredita-se, né, que foi mais ou menos isso que deve ter acontecido, tá? Vamos lá, gente? Vamos então fazer uma questãozinha de fixação tirada lá do nosso material para ver se a gente memorizou a questãozinha simples, como eu acho que a banca vai pedir, ok? Tem um trechozinho, tirado inclusive do material, tá? Daquele material lá de PDF de quase 100 páginas que a banca colocou lá como consulta, tá? Olha o que que diz. Após o encontro, os revoltosos já somavam 200 e poucos, número esse estimado, fornecido pelos próprios sublevados, nos processos de homicídio e insurreição. O objetivo era se estabelecer longe das garras dos seus senhores, formando possivelmente um quilombo, local de refúgio para escravos, né, daquele período. Esse trecho narra um importante episódio da história de Pati do Alferes, a revolta dos escravos da Fazenda Maravilha e da freguesia. Em qual ano essa revolta ocorreu? A gente acabou de ver. Em que ano foi? Isso aí, letra B, 1838, tá? Foi o ano em que isso aconteceu, ok? Tranquilo, gente? Beleza, né? Então, encerramos aqui essa aula. Aí, de novo, para você, o nosso material de 56 questões comentadas de conhecimentos gerais, questões como essa aí que nós acabamos de fazer e que vão ajudar você a fixar o conteúdo, tá bom? Tá aí para você os nossos contatos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você tem sido beneficiado aí pelo nosso trabalho, gente. Nos prestigie, né? Se inscreva, curte, divulgue o nosso trabalho, o nosso material. E nós vamos aí cada dia mais trazer conteúdos de qualidade que vão ajudar você, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e estuda que a vida muda.